João Calvino foi um teólogo cristão nascido em 1509, na França. Ele é o pai do segmento teológico chamado de calvinismo, o qual leva seu nome. Para os calvinistas, ele é considerado uma figura heróica. The city of Geneva, where Calvin ministered for 25 years in the 16th century, was a place of suffering. He was born in 1509 into a world that was harsh and immoral and brutal. There were no antibiotics. There was no surgery for an appendicitis. There was no indoor plumbing, no running water. The immorality in the city was rampant. There was a law in Geneva when Calvin came that you could only have one mistress. And the brutality, imagine getting a letter from a family whose son had died because he was burned alive for something you taught him. So Calvin did his ministry, forged his theology in a city of suffering and harshness and brutality and immorality, and the way he did it was by the daily exposition of the Word of God, and light broke out of darkness and gave hope to a suffering people. And that's the way it's been happening ever since, with doctrines of the Reformation running and triumphing over the darkness throughout the world through the expository preaching of God's Word. So that's my longing for all of us who preach the Word. Mas tanto João Calvino quanto o calvinismo escondem fatos obscuros e terríveis. Fatos estes que muitas vezes são evitados por seus seguidores. Miguel Servet, o médico espanhol que descreveu a circulação pulmonar, era contrário às ideias de Calvino. Ele não acreditava que Deus condenava as pessoas ao inferno sem motivo algum. Além disso, não acreditava na existência da Santíssima Trindade. Em 1553, em Genebra, denunciado por João Calvino, Miguel Servet foi preso sob acusação de heresia e condenado a ser queimado vivo. Os calvinistas sempre tentam limpar essa mancha negra do calvinismo. Uma coisa que a gente deve dizer é que sim, Calvino não se opôs no sentido de... Ele não achava que era errado a morte dos hereges. Isso foi sim um erro de Calvino, mas nós não podemos chegar e simplesmente atribuir a Calvino o título de assassino, porque não foi ele que matou Serveto, e ele procurou avisar Serveto dos seus erros, procurou dissuadir ele da sua heresia, avisou ele de que a sua ida a Genebra era uma coisa que iria lhe causar mal, mas mesmo assim Serveto insistiu no erro. A verdade é que Calvino não acendeu o fogo que queimou Servet. Mas ele não só foi um dos responsáveis diretos de sua morte, como também a desejava. Como ele mesmo falou, se ele vier aqui, se minha autoridade valer algo, eu nunca lhe permitiria sair vivo. Muitos dizem que Calvino tentou ajudar Servet a escapar da fogueira, ou até mesmo que ele tenha se arrependido de seus pensamentos. Mas suas palavras mostram exatamente o contrário. Após a morte de Serveto, Calvino escreveu: quem sustenta que é errado punir hereges e blasfemadores, pois nos tornamos cúmplices de seus crimes. Não se trata aqui da autoridade do homem, é Deus que fala. Portanto, se ele exigir de nós algo de tão extrema gravidade, para que mostremos que lhe pagamos a honra devida, estabelecendo o seu serviço acima de toda consideração humana, que não poupamos parentes nem de qualquer sangue, e esquecemos toda a humanidade quando o assunto é o combate pela sua glória. Esse fato talvez seja justificado pelas raízes de João Calvino no catolicismo e sua Inquisição. Uma mancha negra na história de um homem que estudou grandemente a palavra de Deus, mas que não foi capaz de perceber um dos 10 mandamentos: não matarás. Um teólogo cristão que conhecia toda a Bíblia, mas não conheceu o amor e o objetivo da mensagem de Jesus. Quando os seguidores do teólogo Jacó Armínio
apresentaram suas ideias opostas ao calvinismo, criando assim o arminianismo, os seguidores de Calvino, como forma de rebater essas ideias, surgiram com os 5 pontos calvinistas, que na maior parte contrariavam os pontos arminianos. Depravação total. O homem é totalmente mau, incapaz de fazer o bem. Eleição incondicional. Deus separou alguns para o céu e outros para o inferno. Expiação limitada. Jesus não morreu por todos, e sim por um grupo específico. Graça irresistível. A pessoa não pode negar a salvação de forma alguma. Perseverança dos santos. É impossível perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. A divergência do calvinismo começa por sua não crença no livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. O ser humano segue um roteiro determinado por Deus. Para os calvinistas, o livre-arbítrio fere a soberania de Deus. Logo, para eles, o homem não pode tomar decisões próprias. Outro fato bizarro é a crença de que Deus não pode conhecer o futuro sem que antes o tenha moldado. A obra máxima do calvinismo são os escritos de João Calvino, chamados de Institutas da Religião Cristã, um conjunto de ideias e regras tão contraditórios quanto seu autor. As Institutas, no livro 1, capítulo 18, artigo 3º, Calvino diz uma coisa que eu não sei de onde ele tirou isso, ele diz: Deus quer que se faça aquilo que ele, Deus, proíbe fazer. Deus quer que se faça aquilo que ele proíbe fazer. Eu fico imaginando um Deus esclerosado, um Deus estranho a partir da ótica calvinista. Eu pergunto, isso faz algum sentido? Deus está correto ao querer que façamos algo que ele mesmo proíbe? Isso não é o cúmulo da contradição? Eu creio que sim, em termos bíblicos, em termos lógicos. Agora, tem outros 2 trechos das Institutas que me deixam absolutamente perturbados, e só para dizer para os telespectadores, Calvino é um dos maiores motivos de eu não ser calvinista. As Institutas, os cânones de Dort, todos os escritos, normalmente calvinistas, justamente por essa visão determinista de Deus. As Institutas, no livro 1, capítulo 16, artigo 9, veja só a ilustração de Calvino, uma coisa terrível. Diz Calvino: imaginemos, por exemplo, um mercador, um comerciante, que tendo adentrado regiões selvagens na companhia de homens de confiança, afaste-se imprudentemente dos sócios, ou seja, dos companheiros, e que tal erro o leve a ser roubado e morto, latrocínio, roubo seguido de morte. Aí vem a máxima de Calvino. A sua morte, a morte desse sujeito, não foi apenas prevista pelo olho de Deus, mas também determinada por seu decreto. Deus, ele é autor do latrocínio, eu não tenho como chegar a outra conclusão. Finalmente, outro texto que me deixa chocado nas Institutas, livro 1, capítulo 16, artigo 3º, diz Calvino: a experiência demonstra com clareza que algumas mães possuem as mamas cheias de leite, enquanto outras possuem as mamas quase secas. Por que isso acontece, diz Calvino? Ele explica: de acordo com a vontade de Deus, de alimentar este bebê de forma mais abundante e aquele bebê de forma mais parcamente. O senhor mencionou sobre Roger Olson, que talvez esteja beirando ao ateísmo aberto, o que eu duvido veementemente, mas eu acho que se este fosse o caso, não seria tão grave como o caso de John Piper, que disse que no 11 de setembro de 2001, aquele avião que foi até as Torres Gêmeas e matou 3.000 pessoas, não somente foi previsto por Deus, mas Deus quis que aquilo acontecesse porque ele decretou. Como o próprio Calvino afirmou, não existe permissão de Deus. Tudo foi por ele predeterminado. Isso faz o diabo um aliado de Deus. Em outras palavras, Calvino disse:
Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem e nela a ruína de sua posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Porque na realidade, na questão da queda, Deus não somente permitiu. Ele foi lá e fez um jardim. Ele foi lá e fez uma mulher. Ele foi lá e colocou uma árvore. Ele foi lá e fez uma proibição. Ele agiu. Tudo isso sabendo de antemão que o homem iria cair. Isso é permissão? Mas a diferença Então, é que ele permite. Isso é permissão? Ele empurrou. A diferença né? é que ele dá chance de arrependimento Que para chance? todos. Que chance? Isso Ele muda sabia que iria tudo. acontecer. Ele Isso sabia muda que ia tudo. acontecer. Que chance é essa? Que chance eles tinham? Imagine que um inocente bebê infelizmente venha a morrer. E pior ainda, ele seja mandado para o inferno. Você acharia justo? Mas espere, o pior ainda vem. Imagine que o responsável pela morte de milhões de pessoas, como o psicopata do Adolf Hitler, esteja aproveitando os benefícios do céu. Isso seria justo? É isso que prega o calvinismo com a eleição incondicional. Um Deus injusto que escolhe pessoas para a salvação ou perdição, sem lhes dar a oportunidade de mudar o seu quadro final. Você veja que o calvinismo tem um sério problema com a questão do amor em relação a Deus. Porque se Deus ama, ele não ama todas as pessoas igual do ponto de vista calvinista. Ele amou a uns para conceder-lhes salvação de modo incondicional, que ele poderia conceder, segundo o ponto de vista calvinista, a quem ele bem entendesse, que não há condição alguma de fé, de qualquer coisa que esteja no homem. Então Deus escolhe um punhado, né? E a grande maioria da humanidade ele simplesmente ignora e deixa e abandona. Como Deus ama a esses? Segundo o Calvino, segundo os calvinistas, Deus ama essa grande multidão de perdidos, de réprobos, que ele reprovou, que ele ignorou. Ele ama no sentido de fazer chover sobre eles, de dar vida, de dar pão, né? Dando coisas. Agora, que tipo e que espécie de amor é este? Quando nós bem sabemos nas palavras de Jesus que do que vale ganhar o mundo inteiro, ainda que recebêssemos de Deus todas as benesses possíveis, fôssemos bilionários, cheios de saúde, cheios de riqueza, isso seria um grande engodo, quando de fato Deus não nos concedeu a vida eterna. Do que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então, a espécie de amor que Deus tem pela grande maioria da humanidade, segundo o ponto de vista calvinista, é um amor cruel, é um amor que, segundo João Wesley, um amor de dar arrepios, quando a gente pensa nessa espécie de amor, de gelar o nosso sangue. Por quê? Porque podendo salvar as pessoas, as abandona e as entrega a si próprias, a sua condenação, enquanto outros ele ama de modo especial. Então Deus seria do tipo que faz acepção de pessoas e ainda obriga nós, os cristãos, a amarmos como ele nunca amou. Porque Deus diz que nós devemos amar os nossos inimigos, né? E Deus não amou a todos igualmente, segundo o ponto de vista calvinista. Este é o maior calcanhar de Aquiles do ponto de vista calvinista e, para mim, insuperável. Outro é que faz de Deus essa ideia de soberania tão plena, tão absoluta, faz de Deus o autor do mal. E o único jeito de você escapar da conclusão de que para que Deus não seja o autor do mal, é entender que Deus criou e deu liberdade aos seres humanos, e os seres humanos tiveram espaço para o exercício das suas liberdades e pecaram e erraram, e o mal existe como uma consequência disto. A maioria dos calvinistas se acham dos eleitos, mas a realidade é que para eles não existe uma regra para que a pessoa possa ter a certeza de que é um dos escolhidos. É uma dúvida interminável que os mais conscientes calvinistas carregam. E no calvinismo não há nada que possam fazer para mudar a situação, a não ser esperar o céu ou o inferno. A grande maioria, porém, acredita que o fato de crer nas doutrinas de João Calvino os torna eleitos. A maior característica da grande parte dos calvinistas é a da enorme soberba
orgulho e arrogância para com os outros cristãos. Tudo isso pelo simples fato de acreditarem que são os únicos com a doutrina da verdade e os únicos escolhidos de Deus. E essa grande parcela está longe de demonstrar o verdadeiro sentido da mensagem do amor de Cristo. Como exemplo desse separatismo promovido pela grande maioria no calvinismo, o pastor Marcos Granconato, grande ícone calvinista brasileiro, que aqui já foi mostrado, chocou o cenário evangélico com comentários preconceituosos contra as pessoas que moram em favelas. Questionado sobre o porquê de poucas igrejas reformadas em favelas, o pastor Marcos Granconato afirmou: quanto a igrejas em favelas, não há igrejas batistas ou presbiterianas nesses lugares, porque quando ocorrem verdadeiras conversões, as pessoas vão embora das favelas. É por isso que é muito raro ver igrejas de verdade nessas comunidades. A frase, que mostra o pensamento elitista do pastor calvinista, diz que não há convertidos de verdade que permanecem na favela, e muito menos igrejas de verdade. Ele ainda tentou contornar seu preconceito, mas só confirmou seu pensamento. O site Púlpito Cristão comentou esse triste acontecimento. Porém, este é só mais um exemplo do pensamento da grande maioria dos calvinistas. O texto bíblico mais usado pelos calvinistas é o de Romanos 9. Segundo o calvinismo, esse capítulo é a prova de que Deus escolhe quem Ele quer para a salvação ou para o inferno. O versículo usado é: como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Romanos 9, 13 e 14. Não agiu. É a sua soberania. Nós entendemos, nós que cremos na soteriologia calvinista, que Deus é Deus. E louvado seja Deus por sua graça e louvado seja Deus por sua ira. Porque em tudo isso Ele manifesta os seus propósitos soberanos. Agora, eu não posso transformar Deus naquilo que eu quero. Deus num esmoler, Deus em alguém que está ali pedindo, implorando para que todos creiam nele. Não, Deus é soberano, Deus é Deus. Ele age conforme a sua graça soberana. Alguns Ele escolheu para a salvação. Romanos 9 é claro em dizer isso. Outros não. Agora, quem acha ruim com isso, tem que discutir com Deus. É o que está na Escritura. Basta ser alfabetizado, ler o que está no texto, aceitar o que está no texto e então crer nisso pela fé. Não tem outro jeito. Mas como veremos a seguir, tanto este versículo como todo o capítulo de Romanos 9 é erroneamente interpretado pelos calvinistas. Quem são Esaú e Jacó para Calvino e Armínio? Aqui a distinção é profunda. Bem profunda. Aliás, tem uma curiosidade de Armínio que eu creio que até a maioria dos arminianos não conheça. A maioria mesmo, esmagadora, sem medo de errar, não sabe desse aspecto. Olha que interessante. Segundo Calvino, quem são Esaú e Jacó? Não devemos duvidar de que Jacó foi incorporado a Cristo para ser companheiro dos anjos na vida celestial. Jacó é, pois, o eleito incondicionalmente ou arbitrariamente. E Esaú, rejeitado. E são diferenciados pela predestinação de Deus aqueles entre os quais não existia diferença alguma quanto aos méritos. Então, quem são Esaú e Jacó para Calvino? Respectivamente, Esaú é aquele que foi predestinado para a perdição e Jacó para a salvação. E aí, Armínio, de forma totalmente distinta, ele irá dizer: Jacó e Esaú devem ser considerados não em si mesmos, e sim como tipos, sendo o primeiro, Jacó, o tipo dos filhos da promessa, que buscam a justiça que é da fé em Cristo, ou pela fé em Cristo, e o segundo, Esaú, o tipo dos filhos da carne que buscavam a lei da justiça. Em outras palavras, Armínio vai dizer, Jacó representa todos os crentes que pela graça de Deus creem em Cristo. Eles buscam ser justificados pela fé em Cristo. E Esaú, ele é um tipo de todos aqueles que buscam ser justificados pela obra da lei, pela prática das obras humanas. Então é um elemento tipológico. Esaú e Jacó são tipos, respectivamente, dos incrédulos e dos crentes.
E essa interpretação não é só dele, está em Ambrosiastro no 3º ou 4º séculos e em vários outros pais da igreja. Ele não está inovando, ele está seguindo uma determinada linha teológica presente nos pais da igreja. Então, são tipos, né? Eu particularmente distou um pouco aqui de Armínio, né? Eu entendo que Esaú e Jacó em Romanos 9 são ao mesmo tempo antropônimos e epônimos, ou seja, quando a Bíblia trata de Esaú e Jacó, ela se refere aos mesmos personagens que levam estes nomes, e ao mesmo tempo, Esaú e Jacó, que são antropônimos, ou seja, nomes de dois indivíduos, Esaú e Jacó, referem-se também a epônimos. Epônimo é o nome dado quando você pega o nome de um personagem bíblico, no caso Esaú e Jacó, e transfere esse nome para um grupo, uma nação, um tribo, um clã, um grupo social e assim por diante. Ou seja, Esaú e Jacó, a meu ver, são tanto os indivíduos quanto as nações deles oriundas ou deles resultantes ou deles provenientes. Agora, vejam o que Armínio diz. O apóstolo trata ali, ou seja, Romanos 9, do decreto pelo qual Deus decidiu justificar e salvar aqueles que seriam herdeiros da justiça e da salvação não por obras, mas pela fé em Cristo. De novo, Deus prevê a fé e com base nesta presciência Ele salva ou não salva. Sempre essa é a tônica de Armínio. Não do decreto, aí ele destoa totalmente de Calvino, olha o que ele diz depois do ponto e vírgula. Não do decreto pelo qual ele decidiu salvar estes ou aqueles e condenar outros, ou aquele pelo qual ele decidiu dar fé a alguns e retê-lo de outras, como diz o Sínodo de Dort. Armínio diz, não é este o assunto de Romanos 9. Romanos 9, dando continuidade a Romanos 8, a Bíblia como um todo é um texto que fala sobre um Deus justo que salva ou reprova, salva ou condena com base na presciência da fé e respectivamente da incredulidade. Isso é o teor. O teor é sempre o mesmo, a justificação pela fé. Não tem nada de falar, escolheu estes para o céu, para o inferno, de uma forma incondicional, sem levar em consideração a fé do indivíduo. Isso não faz parte do pensamento de Paulo em Romanos 9, diz Armínio, contrastando totalmente com Calvino. Os problemas do calvinismo estão no simples fato de negarem o livre-arbítrio. Com essa crença, acumulam diversos problemas e contradições, como a descaracterização do arrependimento, uma vez que o homem só faz o que é determinado por Deus, perda do sentido da oração a Deus, já que a mesma não produz efeitos quando tudo já está determinado, o fato de não responder se Deus é bom ou mau, se Deus é realmente justo, se o diabo é inimigo ou aliado de Deus, dúvidas da própria salvação, entre outras centenas de questões que o calvinismo não responde ou tenta evitar. E é claro que por mais que você tente compatibilizar que Deus decreta a ação do diabo e que o próprio Deus não tem culpa, né, vai deixar, por exemplo, se você ler Nietzsche, ele escreveu o Anticristo, vai deixar Nietzsche furioso. Por quê? Porque é uma questão lógica. Se Deus decreta, Deus é responsável. Se Deus é responsável, Ele é autor do pecado. John Wesley chegou a essa conclusão. Vários outros teólogos, desde a antiguidade, o Concílio de Orange, já havia chegado nessa conclusão. E é interessante observar que isso é uma questão bíblica. Eu li a Bíblia 2 vezes sozinho, sem teologia. E eu sempre entendi que Deus nunca poderia ser responsável pelas coisas erradas que acontecem na minha vida. Eu é que tomei escolhas erradas, é você que toma suas escolhas equivocadas, e isso te leva a um problema, a um beco sem saída. Com relação ao diabo, são muitas vezes nós que damos legalidade para ele agir na nossa vida. Não é porque Deus decretou, porque Deus ordenou, porque Deus mandou. Então esse é o ponto de vista básico, não só arminiano, mas de várias visões teológicas, inclusive luterana. Os luteranos também têm um pouquinho desse viés, né? Embora Lutero vai dizer que o diabo é o diabo de Deus, mas ele tem esse viés também. Então é uma questão que a gente quer abordar aqui, é isso, porque não há como fugirmos da realidade. A gente tem que aceitar, cada religião tem que aceitar o seu profeta. E os calvinistas, não estou falando aqui do pastor propriamente dito, mas os calvinistas eles têm que assumir João Calvino, ou dizer que não são calvinistas, é qualquer outra coisa. Porque se você é calvinista, você tem que aceitar o seu profeta, que se chama João Calvino.
Porque, segundo, e com todo respeito ao pensamento do pastor Marcos, segundo o posicionamento dele, Deus, na minha concepção, seria muito injusto em condenar aquele que sequer ele deu a chance de salvar. Se ele escolhe um para a salvação e escolhe outro para a perdição, Deus seria, no mínimo, injusto, porque condena uns sem sequer ter dado a este a oportunidade de salvação. Na nossa concepção, segundo o pensamento arminiano, Deus ele escolhe, ele elege com base na sua presciência. Ele dá o chamado para a salvação é universal. Segundo o pensamento do pastor Marcos, alguns que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo pela televisão, não foram chamados para a salvação. E por mais que você queira, você não terá a oportunidade. Segundo o pensamento do pastor Marcos, na minha concepção, o chamado para a salvação é universal. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O chamado é universal. Você que está nos ouvindo também tem oportunidade de salvação. O que vai determinar a nossa salvação não é o nosso mérito, a nossa capacidade de nos auto-justificar diante de Deus, porque somos incapazes de tal feito. O que vai determinar a nossa salvação ou não é nós aceitarmos pela fé, e aí entra o nosso livre-arbítrio, o direito de escolha, de aceitarmos pela fé o sacrifício expiatório de Jesus como suficiente para me justificar. Então, em cooperação, eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Na medida em que eu desejo, na medida em que eu quero, na medida em que eu aceito, isso não me torna justificado, mas isso faz com que o sacrifício de Cristo, ele possa ser suficiente para me salvar. E aí então eu fui eleito e escolhido para a salvação. Mas o chamado é universal. Deus sabe se eu serei ou não fiel. Deus sabe se eu serei ou não fiel até a morte. Deus conhece, mas o chamado é universal. Deus não interfere na minha escolha. Deus deixa que eu escolha, que eu faça a minha escolha. Mas Ele já sabe se eu vou ser ou não fiel. Mas Ele não interfere nessa minha escolha. E então, o que você achou? Queremos saber sua opinião. Deixe seu comentário. E até a próxima.